Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Muito obrigado por ter aceito este meu convite. Obrigado eu. Este podcast, como sabe, se chama Deixar o Mundo Melhor. É uma ambição que eu acho que todos temos. Ou devíamos ter. Não? Não é só uma... Isso é uma obrigação. É uma obrigação e até tanto mais nos tempos que passam. Porque eu sou um pessimista grande nesse sentido. E o meu maior receio é que nós iremos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos um mundo muito pior do que aquele que herdamos. Está feio, não está o mundo? Está muito, muito feio. As convulsões internacionais são e irão ser muitas. E não se vê, depois da destruição da construção internacional que existiu até 24 de fevereiro de 2022, não se vê que nova construção é que poderá surgir para substituir e talvez acalmar um pouco a situação, tanto mais que isso demora geralmente muito tempo a fazer. Mas também a situação internacional construída até à guerra da Ucrânia não era grande coisa. Quer dizer... Pensar que mais de metade do mundo não tinha liberdade de informação, por exemplo. Sim, isso aí é uma realidade, que o mundo era extremamente imperfeito. Mas o problema é que agora colocam-se questões ainda mais graves, que é o facto de a humanidade poder regredir ou poder adiar metas que tinha. Por exemplo, na questão do clima, por exemplo, eu estou perfeitamente convencido que esta guerra vai atrasar, e em muito, as metas que tinham sido traçadas para tornar o nosso planeta mais habitável. Tal questão da sustentabilidade. Exato. Mas agora vamos falar de si. Tem 64 anos. Exatamente. E bem vividos. Quer dizer, eu não... Fazer assim um flashback, como é que... Quer dizer, eu não estou arrependido. Eu, se tivesse que viver, vivia outra vez. Iria outra vez para a União Soviética. Há uma coisa que é fundamental para mim, é ter uma mulher, filhos e netos que adoro, e só por isso valia a pena voltar à União Soviética. Isso já é bom, já é um bom ponto de partida. Exato. Quanto ao resto, claro, isto na vida há momentos bons, momentos maus, há asneiras, coisas impensadas, mas não estou arrependido. Não estou arrependido, até porque nem me posso queixar. Não me posso queixar da vida que levei, porque não posso dizer que é uma vida privilegiada, mas também é uma vida que eu acho que a mim satisfaz-me muito, tanto do ponto profissional como no sentido social e familiar. Eu estou contente, não estou arrependido. Agora vamos fazer um pouco uma recapitulação da sua vida. Nasceu na Póvoa de Varzim. Exatamente. E tem agora 64 anos. Fez a escola na Póvoa. Exatamente. Primeiro numa escola religiosa, não foi? Não, isso... primeiro foi o ensino primário, que era uma daquelas escolas... Cambonianas. Essa ainda era uma escola normal de Estado. Depois daí é que eu fui para o Seminário dos Comunianos. Então... Eu fui para o Seminário dos Comunianos. Mas com uma vocação eclesiástica, queria ser padre? Ou... Eu queria ser padre e missionário. Era o meu sonho de criança. Com que idade? Quando foi para... Eu fui com 12 anos. Tinha 12 anos. E quanto tempo lá esteve? Tive 3. E depois desistiu de ser missionário? Depois de 25 de Abril. Foi o 25 de Abril que retirou... Exato. Exatamente. Cortou certo a sua vocação missionária? Exato. Porque aqui há duas coisas que foram fundamentais, que eu não sou dado a acreditar em sonhos, mas foi a única vez que eu acreditei. Eu tive um sonho em que Deus me mandou embora do seminário. Eu no dia seguinte fiz as malas e fui-me embora.
Então obedeceu ao Deus do sonho. Exatamente, exato. Então, e foi-se embora do seminário com que idade? Tinha 15 anos já, quase 16. Isto foi uma decisão complicada, não? Quer dizer, para a família foi uma grande tristeza. A família, o que é que fez? Ralhou, zangou-se, não, chorou, não. aceitou. Chorar, chorou. Sabe que entre os pescadores há uma religiosidade muito especial. E a minha família toda era toda de pescadores. Claro, para eles seria um grande sonho se tivessem um padre na família. Pescadores baseados aonde? Na Póvoa? Na Póvoa e depois nas Caxinas, sim. Mas o meu pai andou... O meu pai e a minha família toda, quase todos, exceto eu, sou o único homem que não foi para a pesca de bacalhau. Sim. O seu pai esteve na pesca de bacalhau? Muitos anos. Muitos. E, portanto, ia e depois voltava? Voltava passado 6 meses. 6 meses. Estava uns tempinhos connosco e depois foi para a África, para a pesca do camarão. E era também o mesmo regime? Ia durante uns meses? Não. Aí foi durante 3 anos. Sim. 3 anos. E por isso... E a sua mãe ficava sempre? A minha mãe ficava connosco. Tinha uma catrefa de filhos, Quantos como era eram? normal. 7. 7? Sim. Tens 6 irmãos, portanto? Tenho um irmão que já faleceu, infelizmente, e 5 raparigas. Sim? Todas vivas e boas? Todas vivas e de saúde. E elas vivem ainda lá na Póvoa? Vivem todas na Póvoa e nas Caxinas. A maioria vive nas Caxinas. Porque devido à situação urbanística depois do 25 de Abril, alguns decidiram destruir completamente aquela bonita cidade e construir caixotes principalmente em frente à praia e nas zonas onde viviam os pescadores. E então os pescadores tiveram que fugir para as Caxinas, onde havia muito pouca gente a viver, havia perto do mar e depois havia toda uma série de campos agrícolas e tudo isso. Eu por isso digo que os caxineiros são uma espécie de como os índios nos Estados Unidos. Foram mandados para uma reserva, porque se for a ver, há muitos caxineiros, uma grande maioria, cujo pai, avô ou avó nasceram na Póvoa de Varzim. E vivem... Mas emigraram para as Caxinas? Exato, porque lá era... fugirem a um determinado tipo de urbanização e de modo de vida que não era o deles. Exato. Depois apareceu um senhor construtor civil chamado Vila Coba, que construía casas muito baratas para a altura. E então as pessoas iam para lá viver, porque uma parte da zona pescatória da Póvoa ficava no centro da cidade e na parte junto ao mar. E essa era uma parte apetecida para, para a construção de grandes prédios e infelizmente uma grande parte da Póvoa foi destruída, o que não aconteceu, por exemplo, em Vila do Conde. Eles souberam manter a antiguidade daquela cidade, o centro histórico, enquanto que na Póvoa já há pouco resto. Mas vamos voltar a si. Portanto, tem o sonho com Deus e sai do seminário. Saí do seminário. E, entretanto, dá-se o 25 de Abril ao mesmo tempo, quase? Não, eu estou no seminário quando se dá o 25 de Abril. Até ainda. Então, lembro-me como hoje, quando vieram trazer a notícia. O nosso seminário era um seminário claramente de esquerda, porque os combonianos tiveram sempre uma relação com o Estado Novo bastante complicada. Alguns deles passaram mesmo pelas prisões em Moçambique e digamos que não posso dizer que eu tinha a educação que nós tínhamos no seminário era uma educação muito aberta e progressiva para a altura. Eu estou-lhes imensamente agradecidos porque eu depois, quando saí do seminário e fui para o liceu fazer o 6º e 7º ano, eu andava quase sempre a descansar porque já tinha aprendido no seminário o programa do 6º e do 7º ano. Então faz o 6º e 7º no liceu? No Liceu Essa de Queiroz, da Póvoa de Varzim, onde acabei por aderir à União dos Estudantes Comunistas. No liceu ainda? No liceu ainda, sim. E o 25 de Abril já tinha acontecido? Já tinha acontecido. Já há meio ano. Portanto, a sua adesão à União dos Estudantes Comunistas é posterior ao 25 de Abril? Exatamente, exato. E depois entra na disciplina e
na organização do Partido Comunista. E depois eu tinha sempre um dilema, que era, naquela altura, entre as famílias dos pescadores, não era nada comum ir estudar. Ia-se para a 4ª classe para receber o diploma que depois permitia tirar a cédula marítima e ir para o mar. Agora, ir mais longe era difícil porque havia sempre o problema do dinheiro. E digamos que, nesse sentido, eu tinha a intenção de estudar Direito, mas não acontecia porque a minha família não tinha dinheiro para mandar para Coimbra. E aí, quando me fizeram a proposta para eu estudar para um país socialista, que eu ainda não sabia qual era, e eu aceitei imediatamente. Quem é que lhe faz essa proposta? Olha, uma das pessoas que me fez e me falou primeiro disso foi a Helena Medina, a mãe do atual Ministro das Finanças. Isto o mundo dá muitas voltas. E eu lembro-me perfeitamente quando fui chamado à sede do PC na Boa Vista, no Porto, e então eu tenho que preencher um papel e propus que queria ir. Eles perguntam que país é que era, digamos, os preferidos, e eu escrevi, não sei bem porquê, Cuba, Bulgária e República Democrática Alemã. Mas o partido decidiu mandar-me para a União Soviética, para meu bem, nesse sentido. E aceitou e pronto. Não... Claro, aceitei absolutamente não de uma discutiu. forma... Não, como é que se pode discutir quando um jovem comunista que andou no seminário e onde no seminário tinha aprendido que o paraíso era depois da morte, e o Partido Comunista lhe promete o paraíso algumas horas de avião? Quer dizer, claro que é muito fácil. Portanto, acreditou Um que sonho. o paraíso estava ali a algumas horas de avião. Exatamente, que era a realização de um grande sonho, ir estudar. E então, quando soube que era para a União Soviética, fiquei, fiquei extremamente... E foi quase logo imediato? Não, a primeira tentativa foi em 1976, mas eu depois, mais tarde, vim a saber que era preciso mandar o filho de um dirigente qualquer comunista. E eu então saltei da linha, não sei quem é. Não sei, não me estou a lembrar agora, nem sei. Disseram-me, olha, tu saltaste da lista mas para o ano vais. E eu andei um ano a fazer aquilo que se chamava serviço cívico, que não era serviço nenhum, porque ele, naquela altura, não funcionava nada. Quer dizer, e então passava-se o tempo na casa do Sr. Bacelar e da Dona Conceição a jogar cartas. Sim. A jogar cartas porque não tínhamos mais nada a fazer. E tive que esperar um ano. E para o partido não trabalhava, não funcionava? Quer dizer, eu fui dirigente da Organização Regional do Norte da União dos Estudantes Comunistas. Foi dirigente? Sim, mas isso também não dava muito trabalho. Era ir a uma outra reunião ao Porto. E ações de rua e tal? Claro que participávamos em tudo que era ações, e principalmente no verão quente, a assistir aos assaltos às sedes do PCP. E passou cá o 25 de novembro? Antes, ainda não? Claro que sim, claro. O 25 de novembro, sim. Então é depois do 25 de novembro que parte? E eu parto em setembro de 1977. Ou seja, eu acompanhei o 25 de novembro, fiquei muito triste por a segunda parte da teoria leninista não ter dado resultado, ou seja, a Revolução Burguesa realizou-se, mas não passou a ser Revolução Proletária, como dizia o Lenin e depois o Cunhal. Fiquei muito triste. Ficou triste? Fiquei triste, muito triste, mas continuava com digamos, a ideia de que seria possível construir uma sociedade melhor e igualitária. E então parte para a Rússia em 77. Exato, no dia 10 de fevereiro. Setembro, 10 de setembro. E vai direto para Moscovo? Vou para Moscovo, onde somos... Mas vai com outras pessoas? Íamos bastantes, acho que 35 nesse dia. Algumas destas pessoas ainda são das suas relações atuais? São, eu ainda tenho alguns amigos. Há nomes que possa dizer ou que queira dizer?
Não, quer dizer, eles não são conhecidos, sei lá. Alguns até aparecem na televisão. No tempo da pandemia aparecia muito o Dr. Celso Cunha, porque é um biólogo conhecido, por exemplo. Fomos e somos grandes amigos, porque fomos juntos para a União Soviética no mesmo avião. Professores no técnico, que dão aulas no técnico, a minha grande amiga Ana Mourão. Agora, assim, digamos, de pessoas conhecidas, e eu não me lembro de pessoas que tenham passado pela União Soviética. Então chega a Moscou em 77. Exatamente. Às 9:20 da noite. E aí fica agradado e surpreendido positivamente com o que encontra, não é apenas a cidade, as pessoas, a organização montada para o receber, etc. Sabe, nesse sentido, quer dizer, as coisas eram o que eram. Quer dizer, a gente esperava pelo autocarro, vinha o autocarro, depois fomos levados para um hotel onde num quarto não se sabia quantas pessoas estavam, porque quando chegamos lá já era noite. Outro dia é que vimos que estava uma enorme quantidade de pessoas a dormir dentro do mesmo quarto. Faziam-nos os testes médicos e depois estávamos à espera que era para onde iríamos ser mandados. Porque em Moscou não ficavam todos. Isso era aceito disciplinadamente, ninguém levantava ondas, ninguém protestava. Havia pessoas que ficavam tristes e a chorar quando sabiam, porque sabiam mais do que eu sobre o paraíso. Sim. Estavam melhor informadas. E então, quando ouviam cidades de província, algumas, eu vi uma jovem a chorar, e eu até lhe propus, lhe disse, olha, eu troco contigo, eu vou porque isto, qual é a diferença num país socialista viver na capital ou viver na província? Bem, é daqueles momentos em que o Zé Milhazes devia estar calado. Mas isso era tudo ingenuidade sua? Todo, completamente. E fé inquebrantável. Exatamente, exato. É que nós depois é que vamos tendo, digamos, a pouco e pouco, quando vamos entrando na sociedade soviética, é que começamos a perceber que algo não bate bem. Que há coisas muito estranhas para nós, que nós não esperávamos existissem num país. A União Soviética naquela altura já ia no socialismo desenvolvido. Ou seja, estava no limiar da porta que conduzia ao comunismo. Só não ia para o comunismo porque o mundo ainda não tinha todo enveredado pela via socialista. Ou seja, eu acredito que ia para um país quase perfeito. E claro... Na altura acreditava nisso? Absolutamente. E então, e depois? Depois começa a saber os problemas que temos, que vamos confrontando, desde aquelas coisas mais simples, que é não entender porque é que andavam atrás de nós a pedir para vender jeans, ou camisas, ou sapatos, ou sei lá o quê. Vender aonde? Na rua? Sim, na rua vinham-nos pedir para a gente vender. E até um caso comigo, que veio, queriam-me comprar as calças de ganga, que tinham custado 100 escudos na feira de Vila do Conde, e à sexta-feira lá dava direito a 3 salários mínimos. E então chegavam à nossa beira, você não quer vender as calças? E como é que eu vou para casa? Não faz mal, a gente vai consigo a casa, você muda de calças, e a gente paga. E pronto. Ou então andavam miúdos a pedir chicletes. E a trocar chicletes. Mas quem é que lhes dava os jeans e tudo isso para vender? Não, éramos nós que levávamos. Levavam daqui. Nós que levávamos daqui vestidos. Daqui. Porque eu fui com uma mala quase vazia. Sim. Minha mala não tinha praticamente nada, porque eu ia para o paraíso e lá há tudo. Mas tudo aquilo que era ocidental tá bem. era objeto de adoração. Sim. Mas não estavam lá para andar a vender a roupa na rua, não? Não, havia alguns que depois, alguns estudantes que faziam bom dinheiro e bons negócios com esse tipo. Vinham, sei lá, a Polónia ou outros países mais abertos do campo socialista, comprar coisas que na Rússia não havia, na União Soviética, e vendiam. E desse modo ganhavam até muito dinheiro. Mas a sua vida, portanto, à altura organiza-se, não é? Não ficam todos a dormir num quarto de hotel. Não,
Não, aí tive sorte porque fui viver para uma residência, era das mais modernas, e vivia num quarto com um português. Sim. O primeiro ano vivíamos 6 dentro de um quarto. Porque devíamos viver só 5, mas como o 6º não conseguia entrar de acordo com os camaradas árabes com que vivia, porque eles inevitavelmente começavam a rezar às horas mais inesperadas, e havia sempre o problema desse tipo de confusões. E então nós, como dissemos, dissemos a ele, olha pá, não consegues dormir, anda a viver para aqui, para o nosso quarto, é mais um. Isso era tudo uma espécie de residência para estudantes? Uma residência gigantesca. Depois, na segunda residência, aí quando eu começo, porque nós primeiro estudamos russo. Depois, na segunda, quando já é a universidade em si, aí tínhamos uma residência com 22 andares. Onde tinha várias faculdades. Tinha um quarto com quantas pessoas? Tinha um quarto com 2 pessoas, depois tinha outro quarto com 3, outro quarto com 2, outro quarto com 3 e uma casa de banho para todos. Era o para o bloco, como a gente lhe chamava. O que era muito bom, porque havia estudantes que viviam onde tinham, por exemplo, uma casa de banho só em todo o andar. E as aulas eram lá na universidade? Sim, as aulas eram na universidade. E eram aulas de aprender russo? Russo no primeiro ano. Depois também tínhamos a disciplina de russo e depois era do curso que a gente escolhia. Claro que havia disciplinas que eram obrigatórias para todos. Fosse mecânica quântica ou cibernética ou fosse lá o quê, ou história. Havia disciplinas que todos tinham que comer, como nós dizíamos. Ou melhor, engolir, que era a história do Partido Comunista da União Soviética, o materialismo histórico e o materialismo dialético, o ateísmo científico, que eu achava muita graça. Depois, o que é que tínhamos mais? A economia política do capitalismo e do socialismo e, finalmente, no último ano, antes de defendermos a nossa tese de licenciatura, tínhamos um chamado exame de Estado. Era um exame onde estavam cerca de 10 pessoas no júri, entre eles representantes do Partido Comunista da região onde ficava a universidade, etc., onde nos faziam perguntas sobre comunismo científico, que nós chamávamos ficção científica. Isso foi ao fim de quanto tempo é que fez esse exame? Este exame? De lá estar. Foi no 6º ano. Foi no 6º ano porque eu tive um ano doente. Já se tinham passado 6 anos desde que tinha chegado lá? Sim. E veio a Portugal entretanto ou não? Eu vim a Portugal, tive 3 anos sem vir a Portugal e depois quando foi os Jogos Olímpicos os soviéticos não permitiam a estadia de estudantes que não vivessem em Moscovo, tinham que sair da cidade e como eram férias grandes, porque nós tínhamos que dar a nossa, digamos, a nossa residência para os turistas que vinham aos Jogos Olímpicos, que não foi preciso devido ao boicote internacional, e eu aproveitei para vir passar uns meses aqui a Portugal, juntei dinheiro e lá vim de comboio de Moscovo até Campanhã. Isso demora um certo tempo, não é? Quer dizer, se nós vimos diretamente, fazemos em 4 dias, naquela altura. Mas como era difícil não parar, já que andávamos tantos dias, aproveitava-se para ver uma outra cidade, sei lá, que ficava pelo caminho. Varsóvia, Berlim, por exemplo, o Muro de Berlim, a travessia de comboio da República Democrática Alemã para Berlim Ocidental, ou melhor, Berlim Oriental, depois Berlim Ocidental, era uma confusão desgraçada. E a sua ligação ao Partido Comunista Português manteve-se? Manteve-se durante muito tempo. Até quando? Até 1991. Maio de 1991. Aí já estava a viver na Rússia, mas já tinha acabado o curso. Sim, já tinha acabado o curso, já era jornalista, já há 2 anos que fazia jornalismo. E eu era tradutor. Sim. Eu traduzia, trabalhava numa editora que traduzia fundamentalmente propaganda para o Ocidente, aquelas revistas todas muito bonitas sobre a vida dos soviéticos e das mulheres soviéticas, e que fundamentalmente iam para a África. E participávamos como tradutores por escrito, nós não podíamos fazer traduções simultâneas,
nos congressos do Partido Comunista e em reuniões internacionais, como tradutor. Depois apareceu o jornalismo por mero acaso. Eu nunca sonhei na vida ser jornalista. Mas aí já tinha uma casa própria? Não, eu não tinha. Eu tinha uma casa que era a casa que me dava a editora. Sim. A editora dava-me uma casa porque eu tinha uma mulher e 2 filhos. Entretanto, conheceu a sua mulher lá? Sim. Mulher que hoje diz que se naquela altura eu soubesse que eu era comunista, que não tinha casado comigo. Eu não sabia. Porque ela era anticomunista, era e é. A sua mulher do fundo do coração. russa? Não, a minha mulher é estónia e, como a maioria dos estonianos, tinha um ódio absolutamente... E tinha razões para isso. Em relação ao poder soviético. Mas conheceu aonde e como? Na Rússia? Na nossa residência, ela estudava filosofia e eu estudava história. Estudava filosofia financiada pelo Partido Comunista. Ela era chamada um quadro nacional. Sim. Porque nos países bálticos não havia faculdade de filosofia. Sim. Por causa do receio de que eles estudassem não a filosofia que era necessária. E então os quadros que precisavam mandavam para Moscovo. E então conheceram-se em Moscovo? Conhecemos em Moscovo. Casaram-se? Como? Casaram-se? Não, primeiro tivemos uma filha, depois é que nos casamos. Pronto, foi num daqueles bailaricos que me vieram convidar porque eu tinha discos, ou melhor, o meu colega de quarto, que também era português, nós tínhamos discos que os soviéticos não podiam comprar. Sei lá, o Pink Floyd, etc. Sim. Então, frequentemente, vinham-nos convidar para as festas, que era para a gente levar a música. E foi num desses que eu encontrei pela primeira vez a minha mulher. Depois, claro, pronto, comecei a conhecer melhor a família dela, a Estónia, o pensamento daquela gente, e entendo porque é que, digamos, naquela casa olhavam para mim como um marciano. Sim, portanto, este marciano continuava devotamente... Quer dizer, já não era tão devotamente. Repara uma coisa, não é agora... Quando foi da invasão do Afeganistão, eu e numerosos militantes que estávamos na União Soviética manifestámos-nos contra, dentro das nossas células. Não devíamos era dizer cá fora. Sim. Sei lá, se alguém no Expresso telefonava, nós não podíamos dizer que havia um grupo que não apoiava a intervenção. Ora, e já havia determinadas divergências. Só que, quando o Gorbachev chega ao poder em 1985, quer dizer, quer-se acreditar que ele consegue fazer aquilo que poderia salvar aquilo em que nós tínhamos acreditado, que era um socialismo democrático do rosto humano. Mas aí já estava a acreditar no socialismo democrático? Isso é uma evolução sua. Claro. Comecei antes a acreditar que aquele socialismo não dava resultado assim, porque via, eu, por exemplo, eu não sabia o que era o antissemitismo, por exemplo. Eu aprendi isso na União Soviética. Tinha colegas judeus que tinham grandes problemas para entrar na universidade ou para ocupar determinado tipo de cargos. E eu não entendia porquê. Então, a amizade dos povos e todo aquele discurso que se fazia e depois vínhamos a saber que afinal havia também problemas nacionais que mais tarde se vieram a revelar de forma muito forte. E quando chega Gorbachev, toda a sociedade esperava que era preciso mudar alguma coisa. Porque aquilo não podia funcionar assim. Porque o governo fazia de conta que estava a construir o comunismo e as pessoas faziam de conta que até acreditavam que estavam a construir o comunismo. Mas situações absolutamente caricatas, por exemplo, no tempo do Yuri Andropov, que andavam equipas de voluntários nas filas das lojas a ver se as pessoas não tinham fugido do local de emprego para ir comprar mortadela ou pão Sim. ou outra coisa qualquer. E desta forma ele queria impor disciplina. E claro que isto não impunha disciplina nenhuma, porque toda a gente sabia que o sistema precisava de reformas urgentes. Agora, não se sabia, e aí eu penso que nem sequer Gorbachev sabia, aquele país estava tão podre, a estrutura estava tão podre, que era irreformável. Nesta altura, as suas relações, a sua filiação no Partido Comunista Português continuava ou já não?
Não, continuavam, embora havia às vezes assim uma proposta, uma ou outra mais disparatada. Eu lembro quando comecei a trabalhar para a TSF, que numa reunião de célula um dos camaradas propôs que eu informasse o dirigente do partido, porque lá estava sempre um membro do Comitê Central do PCP português, sobre os trabalhos que ia mandar para a TSF. Ora, a TSF é uma rádio notícias que dava notícias de meia hora. Quer dizer, já para não dizer que milhares que podia mandar 3, 4, 5 serviços por dia, não ia estar à espera de receber, digamos, o carimbo da censura aprovado ou não. Quer dizer, isso era brutalmente... E o próprio dirigente do partido, que era uma pessoa, naquele caso, bastante sensata... Mas este dirigente do partido ia variando? Iam, sim. Tiveram lá pessoas mais conhecidas, por exemplo, o Pires Jorge esteve lá durante alguns anos. Agora outros assim conhecidos não... E com o Álvaro Cunhal, teve algum contacto lá? Não, ele, às vezes que veio a Moscovo, eu não fui aos encontros. Não sei, ou porque tinha aulas, ou porque tinha que ter com a namorada, ou outra coisa qualquer. Eu nunca falei com ele pessoalmente. Então a sua ligação ao Partido Comunista Português dura até quando? Até maio de 1991. Em maio de 1991, quando é que depois, dentro do PC, começam todas aquelas movimentações, a Zita Seabra, o grupo dos 6 e parte dos estudantes que estão na União Soviética passam a ter contactos com eles. Mas o meu amigo ainda era estudante nessa altura? Não, trabalhava já era apenas tradutor. Sim. E trabalhava naquela altura só para a TSF. E então tentávamos uma coisa que falhou redondamente, porque só podia falhar, era mexer com alguma coisa dentro do Partido Comunista. E quando eu vi que já não havia a pena, quando os reformadores começaram a ser expulsos, eu aí não esperei que me expulsassem e saí com o próprio pé. Estamos a falar de que ano? Maio de 1991. Mas continua a viver na Rússia? Não, e eu depois continuo a viver na Rússia. Eu vivi na Rússia ainda há muito tempo por causa do jornalismo. E eu vivi até 2015. E nesse período, o facto de ter saído do Partido Comunista Português não lhe complicou a vida? Não, porque Rússia. O Partido Comunista Português já não tinha influência nenhuma. O Partido Comunista Português tinha ligações com o Partido Comunista da União Soviética até agosto de 91. Depois acabou o Partido Comunista da União Soviética, o PCP. Além disso, eles também não estavam muito interessados em estarem a expulsar pessoas, a levantar ainda mais problemas num momento em que o PCP estava a passar por uma crise, quando havia fortes críticas. E havia dentro do PCP insultava-se o Gorbachev da forma mais hedionda, embora cá para fora saísse o discurso de que apoiavam a política de renovação. Sim, mas portanto, entretanto vai ficando na União Soviética, vai ficando a viver lá. É o jornalismo. Entretanto, aparece o Público, convida-me para trabalhar para ser correspondente em Moscou e fui ficando. Eu também tinha um problema, como eu era formado em História, tinha grandes problemas para reconhecer o meu curso em Portugal, porque os cursos de História eram extremamente difíceis, eram e são. E eu tinha que fazer 5 exames de História de Portugal. Quer dizer, eu tinha que dar de comer à família, não podia vir para cá agora e ir para a faculdade estudar História de Portugal. E a família, entretanto, aumentou ou não? Não, eram 2, já eram 2 filhos. Os seus filhos também falam russo? Falam russo e estónio e português. Sim. Mas vivem cá. Vivem. E eles vieram um pouco antes de mim, exatamente para se integrarem na sociedade. Também veio antes de si? Ela também veio para cá nos anos 90. Eles passam a vir para cá. E porquê é que decidem vir para cá? Porque aqui Portugal é uma maravilha. É um país calminho. Mas já era. Pois, naquela altura já era. Agora, a Rússia... Estamos nos anos 90. Sim. Aquilo era uma balbúrdia, quer dizer, era uma espécie de anarquia, onde muitas das vezes faltavam as coisas mais essenciais à família, e então aí decidimos, até porque era preciso decidir onde é que os meus filhos iam estudar. E a minha mulher opunha-se a que fosse na Rússia. E então para onde é que vieram estudar? Vieram para Portugal.
E deram-se bem. Fantasticamente, estão maravilhosamente Eles bem. gostam de cá estar. Felizes e contentes. E a sua mulher não tem Também saudades ela dele? está feliz e contente. E ainda vão à Estónia? Vamos. Olha, estive lá no verão, já não ia há 15 anos. E foi um momento muito agradável porque a Estónia, infelizmente agora devido à guerra, há uma preocupação muito grande em relação à Rússia. Sim. Mas a Estónia é um país que já nos passou à frente em termos de desenvolvimento económico e social dentro da União Europeia e que nos devia servir de modelo até certo ponto. E é um país muito interessante. Meu amigo, entretanto, tem uma condecoração da Estónia. Tenho, é verdade, eu fui condecorado com a Ordem da Terra. Qual é a razão? A razão, eu fui dos poucos que estive em 1989 na sessão parlamentar que restabeleceu a independência da Estónia. E depois foi lá várias vezes fazer reportagens. E além disso, depois eu tinha aqui um embaixador da Estónia com quem fizemos amizade, a minha família fez amizade, e digamos que tentávamos contribuir para que as relações entre os dois países aumentassem a título cultural e etc. E acho que se conseguiu fazer alguma coisa. Entretanto, vem para cá e começa a trabalhar também aqui nos média portugueses, acima de tudo. Na SIC, sim. Continuei a fazer o trabalho que fazia. E na Antena 1. Agora passei a ter muito tempo livre. E é bom? Não, é mau. Não gosta? Não gosto porque também não tenho que dar de comer à família. Esse é o problema. E então aí começo desalmadamente a escrever livros. Um atrás do outro. E desalmadamente, é? Porque não tinha mais nada que fazer, escrevia livros. Sucessivamente, sem cessar, como ao outro? Sim. Era mais ou menos isso. Já vai quase em 20. E a dar os cursos também? Cursos de quê? Tem dado uns cursos, não tem? Dei umas coisas muito pequeninhas, mas simbólicas, isso ainda quando estava na União Soviética. Agora, não, mas cá, ultimamente deu um curso dado por si. Mas isso é agora. Agora, sim. Agora que Zé Milhazes é conhecido. Sim. Agora, quando Zé Milhazes veio da União Soviética, estava-se toda a gente, quero arranjar uma palavra educada, nas tintas, para se o Zé Milhazes era bom ou não na história da União Soviética. Então há um período difícil para si. Há um período difícil, porque eu estava com Durou uns anos. Demorou. Eu doutorei-me em História. No Porto, não foi? Sim. Na Universidade do Porto. Do Porto, e estava convencido Faculdade de Letras, não foi? Sim. E estava convencido que poderia dar aulas em alguma universidade portuguesa. Mas pronto, tal não aconteceu. Nunca me chamaram. E eu até trabalhei com turistas russos. Era uma experiência fantástica. E como guia? Sim. Isto entre nós ilegal, claro. Porque eu não tinha credenciais. A minha única credencial era o curso de História. Podia acompanhar os russos e contar-lhes a história de Portugal, que não era crime nenhum. Mas isto para dizer que nesse período é um período bastante... alguns momentos são difíceis. Quando vês que não podes fazer aquilo de que gostas. Claro que depois, pronto, eu adoro ir às escolas, principalmente ao secundário, falar com os alunos, e aí vou de boa vontade. E também ia, mas isso em Portugal é tudo pro bono. E quando as universidades convidavam, também era tudo pro bono. E eu dei o pro bono até certa altura, porque depois o pro bono não se come nem se mete no prato. Entretanto, agora, este programa, ou rúbrica semanal, bissemanal, quando não são mais vezes, com o Nuno Rogério, está a ser um grande êxito de audiência e de conteúdo. Está contente com esse... Eu estou felicíssimo. Antes da guerra, 10 dias antes da guerra, publiquei um livro que se chamava A Mais Breve História da Rússia. E que alguns dos meus antigos camaradas disseram que eu gostava de ganhar dinheiro com a guerra ao publicar o livro naquela altura.
aquele livro devia ser publicado mais cedo, só não foi por causa da pandemia. E caiu no momento certo. Eu fiquei muito surpreendido quando vi um livro de história estar no top durante muitas, muitas semanas e ser o livro mais vendido deste ano. Surpreendido e agradado. E agradado, claro. E depois há aquela experiência, que eu não sei a quem pertence, de pegar em mim e no Nuno a fazer aquele formato. Já conhecia o Nuno Rogério? Conhecia, encontrávamos, falávamos, mas muito raramente. Hoje em dia são íntimos amigos. Quer dizer, nós trabalhamos juntos muito bem e damos-nos muito bem. É uma forma de... Porque eu também não sou uma pessoa difícil, o Nuno também não é. Nós trocamos ideias, podemos estar de acordo. Mas ao longo do dia vão trocando ou é só em cima da hora? Só em cima da hora. Nós não... Nós só... no início nem sequer mandávamos os trabalhos um do outro, mas isto dificultava às vezes porque nós aparecíamos com o mesmo tema, eu e ele. Para que isso não acontecesse, a gente umas horas antes, quando manda para a produção, manda o que vai falar e o outro diz, olha, eu também vou falar. E então ou se coordena o que se vai falar, ou então diz, olha, fala tu, eu vou falar de outra coisa. E é assim que as coisas acontecem. E com o Nuno Rogério, portanto, a sua relação é sobretudo essa? É profissional. E por quem tenho muito respeito e com quem trabalho muito bem. Agora só mais uma pergunta ou duas. O futuro da Rússia e o pós-Putin. Uma vez encontramos aqui, não sei onde, no corredor ou na garagem, e disse-me, isto só se o Putin desaparecer. Mas se o Putin desaparecer, as coisas... desaparecesse, as coisas mudavam, pioravam, melhoravam, e com o Putin não desaparecido. Se o Putin não desaparecer, este problema da guerra não se resolve. A guerra pode ser congelada, mas a qualquer momento pode descongelar. Mas congela com o inverno também? Não, porque ambos os povos estão habituados a combater no inverno. Eu lembro sempre que uma das grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado, foi no inverno. Ou seja, no inverno não dá para fazer férias na guerra. E eu acho que há tentativas, estão a haver, e alguns até dizem que a Ucrânia deve ceder alguns territórios para assinar um cessar-fogo. E os ucranianos, claro que dizem, não, enquanto os russos não se forem embora, nós não assinamos coisa nenhuma. Se aos ucranianos for imposta uma proposta de paz para cessar fogo, tipo, por exemplo, vamos parar onde estamos e congelamos o conflito, esse congelamento pode ser eterno. Ou, o mais provável, que dentro de alguns anos recomeça outra vez. Porque enquanto não mudar Putin e aquela gente que o rodeia... É muita gente. Sim. E com as ideias e todos que tem... eles ávidos de poder também, não é? Quer dizer, ávidos de poder e não só. E de proteger as grandes fortunas que têm. Porque sem Putin eles transformam-se... Teve ou tem tido alguns contactos com os oligarcas russos cá em Portugal? Olha, conhece alguns? Não, aqui em Portugal eu só sei daquele caso escandaloso do senhor Abramovich, que de súbito recebeu a cidadania portuguesa. Sim. De uma forma muito estranha. Sei que vivem aqui pessoas que já foram ou ainda são importantes na Rússia, que têm imobiliário aqui, alguns até muito próximos de Putin, mas eu com eles não tenho qualquer tipo de relação, nem quero ter. Mas voltando ao Putin, qual é a solução de sucessão? Olha, pode ser tudo possível. Ele pode ser sucedido por um homem ainda mais radical do que ele. Pois, esse é o perigo. Mas esse homem muito radical vê que a guerra está perdida e pode enveredar por outro tipo de política que não seja a expansão externa. Porque
a Rússia necessita de uma coisa que foi prometida por Putin e Putin não fez. Foi a modernização. Putin não realizou a modernização do país e nós estamos a ver nesta guerra. E é isso que é preciso. Pode aparecer um dirigente até mais à direita do que Putin, se for possível, que queira modernizar o país e enverede por reformas internas no lugar da expansão externa. Agora, eu também não excluo, e acho que é cada vez mais evidente, e é para aí que nós devemos começar a olhar com grande apreensão, é a possibilidade da Federação Russa se desintegrar. Isto é que vai ser o grande perigo. E a desintegrar-se começaria por onde? Quais são os pontos fracos ou vulneráveis? Há muitos, desde que o poder central em Moscou o enfraqueça. Sim. Tem o Cáucaso, tem o Extremo Oriente Russo, tem toda uma série de regiões que poderão pretender a abandonar a Rússia. E ser independentes? Ser países independentes? Exatamente, exato. Agora, isso é um grande perigo, porque além de serem muitas repúblicas e regiões dentro da Federação, há o problema dos armamentos nucleares. O que é que acontecerá num caso desses? E isto aqui preocupa-me muito. Porque... E depois há o problema da divisão de fronteiras, porque as fronteiras que coexistem dentro da Rússia são administrativas. E muitas delas não são reconhecidas pelos próprios membros, que acham que o vizinho lhes tem que devolver alguma coisa. Isso aí poderá criar um ambiente de desintegração muito perigoso. Perigoso não só para a Rússia, mas também para todo o mundo. Enfim, são incógnitas. Exato. Não sabemos. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. Duas perguntas mais. Quais são os seus passatempos? Onde é que vai passear? O que é que vai visitar? Ou o que é que faz em casa quando quer estar distraído e não a trabalhar? Eu, quando não... eu sou viciado no trabalho. Se não estou a escrever alguma coisa ou a fazer algum trabalho, estou sempre a olhar para as notícias. E vou para onde a minha mulher me puxa, às vezes. A minha mulher, e a sua mulher puxa para onde? Para qualquer lugar. Olha, vamos descansar 2 dias a Lausanne, como foi da última vez. Tiveste em Lausanne? Não tive. Então vamos lá. Pronto. E então eu vou de boa vontade e fico todo contente. Como não gosto de avião, não gosto de andar de avião, não gosto de viagens longas, e além disso, agora com o calendário que tenho na SIC, não dá para fazer longas viagens. E quer dizer, e uma das formas de me distrair também, ou seja, de mudar um pouco do ambiente, é que depois do lançamento do meu livro, e eu tenho feito talvez dezenas de palestras por Portugal inteiro e tenho conhecido pessoas e regiões extremamente importantes. Isso também é positivo. É muito positivo. Eu fico surpreendido, mas muito agradavelmente surpreendido, quando vou a uma aldeia e tenho uma sala cheia com mais de 100 pessoas a ouvir-me. É bom, alimenta o ego. Exato. Também. Não é, quer dizer, vê-se que as pessoas estão preocupadas. Se no início, quando se falava, as pessoas olhavam com ceticismo, agora as pessoas estão preocupadas, vêm perguntar... Estão preocupadas e querem ouvi-lo. Sim, mas também é muito aquela preocupação do que vai acontecer, quando é que a guerra vai acabar e como é que isto se resolve e tudo isso. Há um interesse muito, muito, muito grande. E isso a mim dá uma grande satisfação. Além disso, passo a conhecer regiões que às vezes nem sequer, quer dizer, passava ao lado ou não passava, mas agora, quando se vai a uma aldeia e se tem a sala cheia, para mim é uma grande alegria, sem dúvida. Ainda bem. Uma última pergunta, que eu descobri isto num inquérito qualquer e achei piada. Se pudesse transportar-se para um qualquer período da história do passado ou do futuro, qual era onde e quando gostaria de ir?
escolhendo um período? Isso é uma pergunta muito difícil. Pois é, por isso é que eu gosto de a fazer. Onde é que eu gostaria? Eu gostaria de ir para um país nórdico. Não é ir, é viver. Viver, sim, vivido. Sim. A Idade Média pode ser. Não. Daqui a 300 anos também. Não, eu quanto ao futuro, eu não quero olhar para o futuro. Agora, no passado, como jornalista, eu gostaria de viver em tempo de grandes atividades e convulsões. Como pessoa, eu gostaria de viver na época mais pacífica que existiu na história da humanidade. Embora nós saibamos que na história da humanidade não deve haver um dia sem guerra. Ela faz parte da... Mas por isso eu não... Quer dizer, por curiosidade histórica, gostaria de visitar a Idade Média ou visitar determinadas regiões do Renascimento ou tudo isso. Mas apenas por curiosidade. Viver, eu vivo o dia de hoje e tento fazer aquilo que faço, manada. É uma ótima conclusão para esta nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado, eu. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.